Amém. Como é bom nós, enquanto igreja que somos, também viver esse tempo de oração aqui ao Senhor. E agora, nesse instante, igreja, nós vamos para um momento com a palavra de Deus, com aquilo que só o que pode alimentar de fato os nossos corações. Nós vamos ter aqui um tempo com o Senhor de ouvir e se voltar para a palavra dele, e como é especial estarmos aqui para isso, para esse tempo do Senhor conosco. Vamos orar mais uma vez, consagrando esse momento? É assim, Senhor, que nós estamos em sintonia, buscando ao Senhor do profundo do nosso coração, e agora particularmente nós queremos te ouvir. Use a minha vida, ó Pai, use cada palavra dita aqui, mas que o teu Espírito, ó Pai, venha de encontro a cada coração aqui, ó Pai, apontando individualmente o que precisa ser conscientizado a cada um aqui. E que haja, Senhor Deus, um encontro com o Senhor por meio de ouvir a Tua palavra, ó Pai. Traga-nos, ó Deus, para essa consciência, Senhor Deus, traga-nos para os despertares que nós precisamos e faz a Tua obra da qual precisamos. Pois é assim que nós oramos e te pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós chegamos, então, já agora a um novo mês. Fevereiro chegou, e depois de passar um tempo, agora em janeiro, pensando em recomeços, nós chegamos num novo tema, num novo tempo, num novo assunto, que Deus coloca para a gente aí, a se dedicar ao longo desse mês. Um tema que nós não vamos começar, mas um tema que nós já começamos aqui. Porque nós estamos aqui em culto e já cantamos aqui letras, verdades profundas, muito profundas, a respeito desse assunto que o Senhor deseja conversar conosco nessa noite. Eu estava ali atrás orando, cantando junto, vibrando com as verdades que nós cantamos aqui e com os desafios também. Porque eu sei muito bem do que tudo isso se trata e ao que tudo isso implica. Unidade. Mas, pastor, por que unidade? Por que falar de unidade? E aí eu vou sintetizar isso em dois entendimentos muito diretos aqui, igreja. Unidade, porque unidade é o alvo do dono da igreja para a sua igreja. Algo que eu sempre faço questão de mencionar, faço questão de dizer, enfatizo para mim e para você que me escuta e me ouve, é sempre o conceito e entendimento de que olhamos para essa igreja e precisamos sempre lembrar, ela possui um dono, e o dono dessa igreja é Jesus Cristo. Não vamos nunca nos esquecer disso, igreja. E unidade é um alvo do dono dessa igreja para essa igreja. Ponto número 1. Inesquecível, não podemos esquecer disso. E o segundo ponto pelo qual devemos estudar e gastar um tempo aqui nesse mês olhando para a unidade, é porque sim, se trata de um dos maiores desafios para nós, humanamente falando. Humanamente falando, se trata de um dos maiores desafios, porque às vezes nós transitamos ao longo da nossa vida e nós gastamos tempos, dias, semanas, meses construindo relacionamentos. Relacionamentos que são puros, relacionamentos que são verdadeiros, relacionamentos que são abençoadores sobre as nossas vidas. Mas apesar dos relacionamentos que nós construímos, e apesar do quão bom eles sejam, nós continuamos ainda sendo falhos, sendo passíveis de falhas. E o grande problema é que às vezes nós construímos ao longo de um tempo, de uma temporada, de uma caminhada, de uma trajetória, nós construímos grandes relacionamentos, às vezes nós estamos falando de anos de convívio, mas às vezes um único evento, ou um único mês, ou um único evento é o suficiente para comprometer toda aquela história. Porque nós, dentro da natureza que nós temos, humanamente falando, nós temos uma natureza muito suscetível aos sentimentos ruins. Eles têm um impacto muito forte dentro de nós. Eles nos causam mágoa, eles nos causam dor, e essa dor ela é tão profunda que às vezes é algo que chega a um ponto de suplantar tantas outras coisas boas que nós já experimentamos.
É por isso que falar sobre unidade, falar sobre relacionamentos, falar sobre cura, é um tema altamente desafiador. É muito desafiador, igreja, nós chegamos numa noite como essa, se propor a um tema como esse e cantar as letras que nós cantamos aqui, porque é muito provável que tantas vezes, enquanto nós estamos cantando e adorando, nós também nos lembramos de que o quanto isso, por um lado, é difícil para nós, e o quanto também, em outras circunstâncias, a gente já passou por momentos em que a dor tenta querer nos tirar desse foco aqui, tenta querer nos dizer, até enquanto a gente canta muitas vezes, que isso não é muito bem assim, que isso não é verdade, porque a dor que nos marcou, a experiência profunda que nos chateou foi tão profunda, foi tão acirrada, que aquilo toma o nosso ser, e se a gente não buscar por caminhos do Senhor, de buscar a unidade, isso cria uma raiz profunda que nunca vai querer sair do nosso coração. Mas aí eu volto ao primeiro ponto, o dono da igreja quer isso. Ele quer arrancar essas raízes do nosso coração. Ele não quer que a gente leve para o fim dos nossos dias aquilo que não deu certo, aquilo que não foi legal, as falhas que aconteceram, e deixar e dizer que essas falhas, as mancadas, as decepções, as frustrações, elas são a maior expressão do que vivemos em vida nos relacionamentos. Porque vivemos rupturas, vivemos dores, porque somos humanos e falhos. A gente vem para a igreja e somos convocados a viver como Jesus. Isso é um fato, nós vamos pensar nisso aqui hoje, nessa noite. Mas, ao curso disso, existem momentos em que falhamos. E quando falhamos tantas vezes e nos chateamos, às vezes isso chega numa proporção para nós que dá a impressão que a gente nunca mais vai se libertar disso. Mas o nosso Deus, o dono da igreja Jesus Cristo, Ele não vê assim. O dono da igreja, o dono desse lugar, Jesus Cristo, Ele entende que o sangue que Ele derramou por nós dá conta de todos os pecados, dá conta de todas as transgressões. E se nós nos comprometermos com esse amor, se a gente se render, se a gente se quebrantar, se a gente dizer e cantar de verdade, a começar em mim, quebra corações, mas eu não estou cantando, Senhor Deus, para quebrar os corações dos outros, eu estou falando a partir do meu coração, quebra o meu coração para que eu viva os renovos e os restauros do que o Senhor tem para mim. Se eu não fizer isso não vai ser superado, e o dono da igreja quer que isso aconteça. O amor dele dá conta disso. E olhar para esse tema é algo muito profundo, mas é necessário, e nós vamos ver muito bem por quê. Esse tema, para nós aqui ao longo desse mês, ele é altamente desafiador, irmão. Sabe por quê? Porque o ser humano, na sua essência original, ele é egocêntrico. Não porque Deus o fez assim. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Deus fez o homem em condição de perfeição. Mas o pecado chegou na vida do homem, e a partir de Adão, essa natureza pecaminosa fez todos, a partir de Adão, serem egoístas. O que você está querendo dizer, pastor Leandro? Estou querendo dizer que o homem começa então a viver sua vida e a atravessar os seus dias buscando o seu próprio interesse, querendo as suas próprias vontades, achando que ele sempre está certo, intolerante ao outro, querendo não estar predisposto ao outro, querendo não segurar a onda, não querer administrar as emoções quando o alvo do ser preservado ou do ser alcançado é o outro. Não é? E aí nós estamos falando de algo que tem a ver com essa essência após o Éden. Então o homem, ele é mais ou menos assim, muitas pessoas, elas vivem falhando com tantas pessoas, elas chateiam tantas pessoas, e enquanto ela está chateando os outros, quando ela olha as suas próprias coisas, às vezes ela até fala assim, realmente não devia ter dito aquilo, realmente não devia me ter comportado daquela forma, realmente não foi uma boa atitude, só que para ela própria, a respeito dela mesma, ela dá um grau de valor peso 1 para o que ela fez. Só que quando alguém faz algo para ela, aquilo não tem peso 1, aquilo tem peso 5, aquilo tem peso 10. Como aquela pessoa falou aquilo para mim? Como aquela pessoa agiu daquela forma? Quem ela pensa que é? E aí mostra uma grande lacuna do ser humano, porque a gente não exerce para com o outro a mesma medida de misericórdia que a gente quer que os outros exerçam para conosco. E isso tem a ver em mostrar para a gente o quê? O quanto a gente tem essa natureza, essa predisposição individualista, intolerante,
de uma falta de amor que é progressiva. A Bíblia fala que iria acontecer, egoísta, em que sempre o foco está o próprio eu. Mas é a respeito disso tudo que eu estou dizendo que de fato ataca a unidade. E é um tema do qual nós precisamos nos dedicar, irmãos, porque a unidade é algo do qual Deus nos fez para viver. Deus não fez o homem para que ele vivesse sozinho, para que ele vivesse isolado. Deus o fez ser relacional, para conviver com outras pessoas e ser totalmente beneficiado por isso. E depois também Jesus, ao instaurar sua igreja, ele também nos chamou para viver comunitariamente. E é nesse mês que nós então vamos meditar nisso tudo e nos dedicar aí ao longo dessas mensagens a esses assuntos. Hoje a base então do que nós vamos conversar nessa noite é sobre isso, pensar assim, unidade por quê? Unidade porque é o alvo do dono da igreja. Eu fiz essa arte justamente para ilustrar ali, se você conseguir perceber, tem uma foto da nossa igreja por trás e tem uma série de pessoas ali. Pessoas com pontos de vista diferentes, pessoas com ideias diferentes, pessoas que têm opiniões divergentes, pessoas que têm leituras da vida de forma diferente, mas estão aqui reunidas e o dono da igreja diz, apesar de todas as suas diferenças, o meu alvo para vocês é unidade. E é disso que nós vamos olhar então a partir desse mês, é isso que nós vamos olhar enfaticamente hoje. Eu convido a você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, quarto evangelho do Novo Testamento, no capítulo 17. Nós vamos ler 4 versículos, é o nosso recorte dessa noite. João 17, leremos a partir do versículo 20 ao 23. Vou fazer uma leitura aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Farei aqui uma leitura comentada. Aqui na NVI, o título do recorte do qual esses versículos fazem parte se chama Jesus ora por todos os crentes. Eu leio então a partir do versículo 20, que nos diz assim, Jesus dizendo, a gente deve entender que Jesus está orando ao Pai, e nós estamos então pegando um retrato, um recorte, um trecho dessa oração, Jesus falando para Deus. Pai, a minha oração não é apenas por eles quem? Jesus aqui nos versículos anteriores, Jesus orou pelos seus discípulos, por aqueles homens que andaram e que caminharam diretamente com ele. Mas aqui Jesus está fazendo uma inversão, ele está deixando de orar pelos discípulos e vai começar a orar por todos os crentes. É por isso que ele diz isso. Pai, a minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo também, Pai, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está dizendo assim, eu não estou orando só pelos discípulos, Pai, mas eu estou orando também por aqueles que vão crer, por aqueles que crerão a partir da mensagem que eles anunciarão. E a gente deve entender que aqui o objetivo não é só aquelas pessoas que haveriam de ser alcançadas por meio dos apóstolos, após a morte de Jesus, mas tem a ver com o desdobramento histórico ao longo dos tempos do Evangelho. Ou seja, isso nos contempla, isso tem a ver com a gente aqui, porque se hoje estamos aqui é porque um dia aqueles discípulos de Jesus, aqueles apóstolos, levaram adiante a mensagem do Evangelho, e de geração a geração, pessoas a pessoas ao longo da história, nós estamos aqui hoje. Então nós devemos entender, Jesus estava aqui nesse momento, orando pela gente. Voltando, Jesus diz, minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E aí Jesus vai dizer aqui pelo que ele está orando. E Pai, eu rogo para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. É esse, Pai, o meu motivo de oração. É essa a minha intercessão a respeito de todos os crentes que hão de vir. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse aqui é um trecho, um recorte da chamada oração sacerdotal de Jesus, da qual Jesus ora por si mesmo, ora pelos seus discípulos e ora por todos os crentes. E a gente deve sempre pensar que essa é uma oração que Jesus está fazendo, Jesus está orando aqui naquele instante, olhando para o futuro. Se você perceber aí um pouco para baixo, capítulo 18 já vai começar o trecho do qual fala da crucificação de Jesus. Jesus estava prestes a ser crucificado. E nessa que ele estava nesse momento, Jesus já estava olhando aquele momento do qual ele seria crucificado, voltaria depois, ressuscitaria, passaria um tempo com os discípulos e depois subiria aos céus. E os discípulos haveriam de continuar aqui essa obra, esse projeto chamado igreja, do qual Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 16, os versículos 13 a 26. Então Jesus aqui está orando por todos os crentes e ele está manifestando o seu objetivo, o seu alvo, a sua pretensão para a sua igreja. Eu quero olhar aqui alguns pontos bem diretos com você aqui nessa noite. Primeiro aspecto que eu quero chamar aqui para a nossa atenção aqui hoje, que eu acho algo muito belo, muito profundo. O fato de Jesus ter orado por nós, a igreja dele. Jesus orou por nós. Porque se fosse talvez eu e você orando para pessoas que iriam vir em gerações futuras, nós não teríamos essa dimensão. Mas nós estamos falando aqui de Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus que é Deus, Jesus que é onisciente, que conhece tudo, que sendo Deus conhece todas as coisas, que sendo onipresente está para além do tempo. Quando Jesus estava ali, ele orou por si, ele orou por aqueles discípulos que temporalmente estavam na mesma geração que ele ali, mas ele sim, ele conhecia todos os crentes de todos os tempos, sim. E esse aspecto de Jesus orar por todos os crentes, nós devemos trazer para nós como um aspecto individual, do qual ele orou por nós, ele orou por nós num aspecto pessoal, porque Jesus, ele não nos vê apenas como uma massa. Jesus, ele não olha para essa igreja aqui e pensa assim, está ali um conglomerado de pessoas, pura e simplesmente. Jesus não olha aqui e vê pura e simplesmente assim, está ali um povo ali que me segue, que me serve na igreja Batista Moriá. Mas ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem é o Hélio, ele sabe quem é a Flávia, ele sabe quem é o André, ele sabe quem é o Francisco, ele sabe quem é o Raimundo, ele sabe quem é o Nilson. Ele olha, ele sabe as histórias de cada um dos aqui estão. E ele não nos olha pura e simplesmente como um monte de pessoas, mas ele conhece na nossa individualidade. É muito lindo a gente ver esse aspecto de Jesus orando por todos os crentes, e na sua oração Jesus está querendo colocar algo que é importante ali naquela oração. É muito lindo. Não é como se fosse um empresário que estivesse abrindo uma empresa e ele tem os valores ali da empresa a serem defendidos ao longo daquele comércio, ao longo das próximas gerações dos seus filhos que serão donos, e quisesse dizer assim, olha, para essa empresa eu quero que seja uma empresa que sempre entregue o melhor serviço, o melhor produto, e eu quero que cada funcionário seja comprometido, pensando um funcionário em termo genérico, do qual ele nem conhecerá, nem saberá quem haverá de ser esses. Mas nós estamos falando de Jesus, que sabe muito bem quem haveriam de ser os seus seguidores. E é por esses seguidores, com nome, com história, com trajetória, com a realidade de quem são, como são, que Jesus está orando. Jesus estava orando naquele dia por mim, Jesus estava orando naquele dia por você. E quando nós olhamos esse texto aqui, nós não podemos nos esquecer dessa pessoalidade de Jesus. Eu não estou dizendo isso num aspecto disso soar bonito ou ser poético, mas eu estou falando isso num termos disso ser real, porque é o próprio Deus na pessoa de Jesus. E ele orava por nós lá. Segundo aspecto, sobre o que Jesus orava, a respeito do que Jesus orou pela gente, a gente deve pensar a respeito disso. Porque quando nós ouvimos alguém orar, a gente para ouvir aquela oração. Principalmente se alguém está orando por nós, não é? É como se a gente parasse para pensar assim,
Pelo que exatamente aquela pessoa vai orar por mim? Quero ver se ela está atenta àquilo que eu preciso, àquilo que eu necessito. Vamos ver lá o que ela vai se lembrar de orar por mim. Por quê? Porque para você faz importância saber sobre o que aquela pessoa está orando por você. E quando nós estamos pensando em Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, orando por nós lá atrás, naquele tempo, pensando nos crentes que haveriam de vir, mas não os crentes como um grupo de pessoas, mas as suas individualidades, nós devemos pensar sim que Jesus sabia muito bem pelo que ele deveria orar. Quais os motivos era a prioridade de oração? O que deveria ser lembrado naquela oração? O que deveria ser defendido ali, colocado diante do Pai? E eu quero chamar essa atenção da sua reflexão, de que se Jesus estava orando ali por algo a respeito de nós, por certo, era um bom motivo, era um bom pedido, porque Jesus não falharia conosco em termos de ser o nosso intercessor. Ele, sendo santo, sendo Deus conhecedor de todas as coisas, sim, ele saberia bem sobre o que e pelo porquê orar. E então nós vemos Jesus orar sobre a unidade. A expressão de Jesus aqui no seu pedido de oração a respeito do que ele ora por nós é: Pai, eu oro, eu rogo para que todos eles sejam um, Pai, assim como eu sou um contigo e o Senhor está em mim. Eu quero destacar isso aqui para você, porque quando às vezes nós lemos essa passagem, dá a impressão que Jesus está só fazendo uma oração e Jesus está orando por coisas importantes. Mas eu quero chamar para você a atenção no seguinte aspecto: não se trata apenas de coisa importante, mas se trata de algo muito importante aos olhos de quem está orando aqui. Jesus poderia orar por muitas outras coisas a respeito de nós, não poderia? Vocês concordam com isso? Poderia. Mas Jesus escolheu pelo que ele haveria de orar. E ali Jesus, ele está orando por aqueles que já haveriam de crer. Ele diz lá ainda no versículo 20, eu também oro por aqueles que crerão em mim, por aqueles que serão salvos. E uma vez salvos, sobre o que eu oro? Para a vida deles. Eu oro, Pai, para que eles sejam um. É mais ou menos assim: Pai, uma vez que eles conheçam a graça, uma vez que eles conheçam Jesus Cristo, uma vez que eles estejam no reino, Pai, o primeiro motivo que eles precisam entender para as suas vidas o principal motivo, a principal razão, o que não pode sair do imaginário deles é unidade. Eu oro por isso, para que eles vivam em unidade, para que eles sejam um. E por que Jesus está então orando, intercedendo? Por que isso é tão importante para Jesus? Nós devemos pensar nisso, porque quando nós estamos falando de unidade, nós estamos falando da real igreja de Jesus. Nós estamos falando dessa expressão que nós chamamos como corpo de Cristo. E depois da morte de Jesus e da sua ressurreição e volta para os céus, quando nós falamos de unidade, nós estamos falando da igreja e do corpo de Cristo, mas nós estamos falando sobre a permanência de Jesus na terra. Porque a permanência de Jesus na terra é marcada pelos seus seguidores, pelos seus filhos. É para isso que Jesus está chamando aqui a atenção aqui na sua oração, colocando isso diante de nós aqui, que ficou registrado na sua palavra. Falar em unidade, irmãos, tem a ver com tudo isso. Quando nós estamos falando de unidade, nós estamos falando de Jesus Cristo na terra. Porque uma vez que crentes são salvos em Jesus, eles são unidos, eles são ligados, então, por meio de Jesus, a Deus. Eles são religados a Deus. E juntos, uma vez que eles estejam em pura sintonia, estando como um corpo, ligados, caminhando, convivendo, como Jesus quer que eles vivam, eles passam a refletir Jesus na terra, eles passam a representar Jesus na terra. E a partir disso, isso se torna a beleza, a marca, a força da igreja na terra, a beleza de Jesus na terra, na história. É por isso que Jesus está orando por isso. É por isso que para ele isso é tão importante a respeito dessa nossa unidade, sintonia, dessa liga. Porque estando presentes, estando unidos, estando ligados, significa a presença dele na terra por meio do seu povo, por meio dos seus filhos. É disso que Jesus está falando aqui. Ele está falando da igreja na terra, ele está falando de Cristo na terra, o prosseguimento do reino de Deus na terra, o reino de Deus que por meio dos evangelhos ele implantou.
E tudo isso por meio da unidade. Tudo isso por meio da unidade. E tudo isso que eu acabei de mencionar tem a ver com o aspecto coletivo. Mas e para o aspecto individual e pessoal de cada um de nós? Não é? O cristão, ele é salvo, ele então encontra-se com Jesus e com a igreja real. Pensar em ele estar na igreja significa em ele estar próximo a Jesus. Vocês entendem? O que fez diferença na vida dos discípulos foi o fato deles caminharem com Jesus, foi o fato deles terem visto Jesus atuar, foi o fato deles ouvirem Jesus dizer, foi o fato deles conviverem com o próprio Jesus. E Jesus voltou para o céu, só que ele deixou o seu Espírito por meio da igreja para dizer: igreja, seja eu na terra. Porque daí, a partir do momento em que crentes que creiam, que chegam nesse lugar, eu não estarei aqui corporeamente, fisicamente, mas eu estarei por meio da igreja. E uma vez que vocês convivam com a igreja, vocês conviverão comigo, porque não tem a ver com um interesse, com um alvo particular, com o pensamento de um e outro em particular, mas tem a ver com pessoas que, orientadas por um Espírito, pelo Espírito Santo, apontam para Jesus e revelam Jesus na sua igreja. Vocês entendem a importância da unidade? Quando nós estamos falando da unidade, nós estamos falando da concretude de Jesus na terra. É disso que nós estamos falando aqui. Uma vez que o crente ele vem para a igreja e ele reconhece, encontra-se com a igreja vira uma expressão de Jesus na vida dele. Como que o crente ele pode ser discípulo de Jesus se Jesus não está aqui em carne e osso? Ele pode ser discípulo de Jesus porque Jesus usa um monte de filhos dele que aqui estão, que refletem a glória dele para impactar como se fosse o próprio Jesus na vida do outro. Porque é ele presente ali. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de gente comprometida, porque não é o simples fato de estar junto, tá? Não é o simples fato de sentar numa cadeirinha verde ao lado de outros irmãos e dizer: eu sou aqui junto e eu sou igreja. Não tem a ver com você pagar o preço de renunciar ao seu eu e falar assim: aqui eu vou ser igreja de Jesus. Aqui eu vou abrir mão do meu eu para ser o que Jesus quer que eu seja. Porque tem um monte de irmãos aqui nessa igreja que precisam de discipulado e eu sei que Jesus vai me usar para discipular eles. Porque eu serei como se eu fosse Jesus lá na vida dele. Vai ser como se eu fosse Jesus na vida dele. Mas é impactante demais para aquele que segue Jesus, ver os milagres de Jesus. Jesus não está mais aqui na terra em carne e osso, mas ele tem os seus filhos. Mas ele tem a igreja está aqui, a igreja é a manifestação de Jesus na terra. Mas para isso precisa haver unidade. O que representa esse pedido de oração de Jesus por nós? Tem a ver com a comunhão que deve haver entre nós. E nós cantamos aqui, gente, que louvor lindo aquele da comunhão. Porque a comunhão tem a ver com esse algo que é responsivo, que transita entre dois lados. E Jesus ele fala assim: olha, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou um para contigo. Assim como eu estou em sintonia com o Senhor, assim como o Senhor atua em mim, que eles tenham esse vínculo entre eles, que eles transpirem as mesmas emoções, que eles estejam ligados por uma mesma liga e vivam isso, um lado e outro. E da mesma forma nós somos chamados para viver conforme o que Jesus orou por nós, dizendo que assim como eu sou contigo, Pai, que assim sejam eles. E eu sei, irmãos, que isso tem a ver com um amplo processo, complexo, mas tem a ver com o quê? Com Jesus na terra efetivando, pode ser possível à medida que Jesus efetive isso por meio da unidade, sim. E tem a ver também não apenas com uma comunhão pura e simplesmente, mas é uma comunhão que deve haver entre a gente e nós devemos estar ligados ao Pai também, porque é disso que Jesus está dizendo, né? Conforme nós lemos aqui, Jesus disse: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Porque não adianta simplesmente a gente falar assim: vamos ter unidade entre a gente aqui pura e simplesmente. Porque tem muitos clubes que o pessoal abre por aí, e eles juntam um monte de pessoas que gostam das mesmas coisas, e eles têm algum tipo de comunhão, algum tipo de unidade lá. Mas é dessa unidade que Jesus está falando? Não, porque essa seria uma unidade segregativa, uma unidade para alguns. Mas a igreja de Jesus é a igreja para todos os povos, a igreja para todas as faixas etárias.
A igreja é para os ouvintes, para os surdos, para todos os deficientes, para todos aqueles que estão em uma situação diferente de nós, momento de vida de nós, história de vida diferente de nós. É dessa unidade. E daí você me fala assim, Leandro, mas isso é impossível do ponto de vista humano. Eu digo, do ponto de vista humano, sim, é impossível. Mas quando nós, além de estarmos buscando, estarmos ligados entre nós, também buscamos estar ligados a Deus, Deus nos capacita a isso, igreja. Nós precisamos nos dar conta disso. E Jesus, ele diz que assim como eles experimentavam essa comunhão, que assim a igreja experimentasse. E tudo isso com uma finalidade. Qual finalidade que o término do versículo diz? Para que o mundo creia que tu me enviaste. E olha como esse trecho aqui, ele é profundo, meus irmãos. Quando há comunhão entre a gente, entre nós, e essa comunhão não está somente entre nós, mas ela também acontece na vertical para com Deus, estabelece-se assim a igreja, o corpo de Cristo na terra, e assim o mundo pode crer que Deus enviou Jesus. Porque Jesus deixa de ser alguém que foi importante na história. Houveram inúmeras pessoas importantes na história que vieram, viveram uma vida de expressão e se foram, e hoje tudo que resta é a lembrança. Mas quando existe a unidade aqui, uma unidade horizontal que se conecta com uma unidade vertical, é aquilo que eu já disse, Jesus está presente por meio de nós. E quando o povo, quando o mundo, quando pessoas atentas, quando pessoas param para ver e começam a reparar a marca de Jesus em nós, eles têm a chance de falar assim, Jesus veio de fato, assim como a Bíblia diz, não é pura e simplesmente alguém, mais um ser humano, mais alguém que viveu aqui, mas de fato ele era o Filho de Deus. Porque é o Filho de Deus que veio, implantou o reino e continua vivo, e continua atuante, e continua presente por meio de uma igreja unida. Por meio de uma igreja que, apesar de tantas diferenças entre tantos individuais, consegue se conectar no Espírito Santo e dizer, abrimos mão do nosso eu para viver Ele nas nossas vidas e caminharmos juntos em amor, e crescermos juntos em amor, e termos um compromisso de ser um só coração do Senhor e viver por esse projeto, representando Jesus um na vida do outro. É disso que nós estamos falando aqui, afinal. Para essa finalidade, e eu quero te chamar a atenção disso, muita gente nos tempos do Evangelho, que eles foram escritos, eles creram em Jesus. Por que eles creram em Jesus? Porque eles creram que Deus enviou Jesus. Porque eles viram Jesus, porque eles ouviram Jesus, eles presenciaram o que Jesus fez, e tudo isso deu para eles argumentos para que eles crescem. Então, se pessoas chegarem aqui no nosso meio e verem só pessoas vivendo humanamente, vão falar assim, eles falam desse Jesus aí, como se esse Jesus fosse o próprio Filho de Deus, mas eu não vejo aqui meramente, simplesmente mais pessoas iguais às outras que eu vejo em tanto lugar por aí. Mas quando eles chegarem aqui e perceberem na nossa fala, no nosso pensar, no nosso agir, na nossa atitude, atitudes que o ser humano por si só não dá conta, mas o poder de Deus dá conta, eles vão falar, não é possível, não é só gente que tem aí não, esse Jesus é verdadeiro, Ele está vivo, olha, eu creio, eu posso crer porque eu não encontrei ninguém com o nome de Jesus lá dentro, mas eu sei que Ele está ali por meio de tanta gente que vive esse Jesus. Ele está ali presente. E tudo isso na medida em que nós vivamos em comunhão, busquemos a comunhão, sejamos igreja, corpo de Cristo, agindo como Jesus, as pessoas nos verão e enxergarão as marcas de Jesus na nossa vida. E assim elas terão a oportunidade de crer que Deus enviou a Jesus, uma vez que nós sejamos instrumentos de apontar para Jesus, vivendo em unidade. Não basta dizer assim, mas isso eu posso viver no aspecto individual, eu posso buscar Jesus e ser igual a Jesus particularmente, mas Jesus, Ele quer usar a sua igreja, a sua presença aqui na terra, para construir a sua vida, para nós crescermos juntos igual nós cantamos aqui. E essa é a importância de nós entendermos tudo isso. E por fim nós chegamos aqui ao último ponto. Jesus, Ele nos capacitou para essa missão. Ele nos deu essa capacitação. Ele disse aqui, olha Pai, eu dei a eles a glória que me deste, para que eles sejam um,
para que eles vivam a unidade. Eu quero chamar a atenção desse aspecto de que a glória, a presença de Deus, ou melhor, a presença de Deus nos capacita a isso. Porque Jesus ele fala assim: olha, Pai, estando eu aqui na terra, estando em unidade contigo, o Senhor me deste a glória e eu revelei o teu poder aqui, não foi? Senhor, eu dou a eles a glória agora. Eu vou fazer essa obra, eu vou fazer esse projeto, mas depois virá o Espírito Santo. Eu deixarei a glória aqui, a glória estará com eles e eles poderão viver isso, eles poderão viver sim essa missão, esse chamado de estarem unidos, apesar de serem as suas individualidades particulares, porque isso possibilitará eles a viverem isso. Tudo isso para que eles sejam levados à plena unidade, como nós vimos aí ao término do versículo 23. A plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como o Senhor, tu me amaste também. E tudo isso sendo a unidade como aquela que demonstra tudo isso. Irmãos, aplicando aqui para nós então, quero lembrar aqui, prestar atenção com você, essa coisa linda, esse alvo lindo de perceber esse Jesus que ora pela gente, esse Jesus que conhece-nos pelo nome e sabe quem somos. Jesus não olha e fala assim, tem mais uma igreja lá. Não, Jesus sabe, é a Igreja Batista Moriá. Jesus sabe da história que está acontecendo aqui. Jesus sabe dos detalhes que está acontecendo aqui. E o alvo dele para essa igreja, com o nome e tudo, é o que? É unidade. Jesus olha para esse rebanho de crentes e fala assim, eu quero enxergar assim ali o corpo de Cristo manifestado. Eu quero que ali aconteçam os milagres de Jesus, as falas de Jesus. É como se Jesus estivesse aqui com seus 12 discípulos. É como se ali no ambiente daquela igreja fosse Jesus e aqueles todos fossem discípulos andando atrás de Jesus. Porque à medida que eles se conectarem em unidade, eles poderão viver isso. Jesus que orou por nós e orou por algo muito importante. Jesus orou por unidade. E por que Jesus deseja unidade para a Igreja Batista Moriá? Por que Jesus deseja unidade para você em particular? Porque Ele não quer que a gente viva uma pura simples expressão de uma reunião, de um agrupado de pessoas vivendo um projeto humano. Porque disso nós temos uma série de outros lugares para viver nesse mundo. E viver é simplesmente o limite disso, mas Deus ele quer que a gente viva aquilo que há de mais especial para o ser humano viver, que é o convívio com o corpo de Cristo, com a real igreja dele, experimentando Jesus na terra, experimentando ser discípulo de Jesus na terra por meio da igreja. E por maior e mais complexo que isso pareça, ele orou por unidade, porque ele sabia que pela unidade a gente poderia alcançar isso. E é por isso que Ele quer que nós vivamos essa unidade para ter contato com Jesus, para ser discípulo de Jesus, por meio dos crentes que aí estão, convivendo com Jesus, estando Jesus presente. E essa oração, igreja, ela implica para nós, essa oração de Jesus por nós, ela implica no quê? Ela implica em comunhão entre nós. E mais uma vez, não pura e simplesmente comunhão entre nós, mas comunhão entre nós e comunhão para com Deus, para que o mundo veja Jesus em nós, para que o mundo conheça Jesus, enxergue os atos de Jesus, a fala de Jesus, por meio de pessoas que seguem Jesus e representam Jesus na terra. E por maior e mais desafiador que isso seja, isso é possível de acontecer, porque Jesus disse e Ele fez. Ele nos deixou a glória para isso. Ele nos deixou o Espírito Santo que nos habilita a isso. Ele nos deixou o Espírito Santo que nos capacita a sermos um, conforme o exemplo que nós temos sim. E tudo isso para que o mundo veja Jesus, creia em Jesus por meio das nossas vidas, por meio da nossa Igreja Batista Moriá. Eu estou nominando enfaticamente porque é assim que nós devemos ver esse texto. Jesus não está falando genericamente, Jesus está falando de mim, de você, Jesus está falando de nós. E Ele está nos convocando tudo isso para que a unidade aconteça, para que os alvos do Senhor aconteçam neste lugar. E esse é um tempo, igreja, de nós pensarmos sobre como nós temos vivido essa realidade da unidade nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa história. Precisamos pensar nisso. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu faço a mim, a começar em mim, eu faço para você. Não é?
Você está em unidade com a igreja de Jesus? Pastor Leandro, mas os irmãos que estão do meu lado, tem gente muito difícil, Pastor Leandro. Tem uns que é legal eu buscar a unidade, mas tem uns que não é difícil. Jesus não orou por algo fácil, Jesus não disse que seria fácil. Mas Jesus disse que Ele deixaria da glória capacitadora. O Espírito nos capacita a isso, igreja. O Espírito nos capacita a isso. Porque não adianta você achar que tem gente que é difícil perto de você, que tem um monte de gente que olha para você e fala assim, você não é fácil não, amado. Mas o Espírito assim ainda nos convoca para o amor. O Espírito nos convoca para superar as nossas dificuldades. E eu te pergunto também, você vive e representa essa unidade que revela Jesus na terra? Jesus está presente aqui na terra a partir do modelo de comunhão e unidade que você busca viver com a sua igreja aqui na terra? Porque nós estamos vivendo um tempo em que muito tem se dito sobre assim... as pessoas decepcionam, eu vou ser Jesus por conta, eu vou me desigrejar, eu não preciso da igreja para viver o plano, o projeto. Mas Jesus, ele fala de unidade, é unidade de muitos, não é unidade, não é unicidade de um único vivendo para si mesmo. Porque você precisa do corpo de Cristo para te edificar, para te fazer crescer. E por mais que você possa ter se ferido tanto, às vezes convivendo com outras pessoas, você feriu muito também. E a mesma medida de misericórdia que nós queremos alcançar para as nossas vidas, nós devemos interceder pela vida dos outros também. E se vimos tantos atos, tantas ações não representativas de Jesus, por pessoas que estavam se dizendo seguir a Jesus, ore por essas pessoas, porque Jesus nos ensina isso. Jesus diz que quando a gente se encontra em desacordo com alguém, não é para a gente sair criticando, desacreditando da igreja, falando que a igreja não é o corpo de Cristo, que não dá certo, desistir do projeto, reclamando para as pessoas, né? Jesus ele fala assim, olha, por mais que isso te doa, e doa mesmo, mas olha, ore por ele, interceda por ele, clame por ele. Não é? Jesus ele menciona ali para os inimigos, mas não é só para os inimigos, é para as pessoas, até porque o cristão ele não é alguém chamado para não ter inimigo. Então diz respeito a pessoas que às vezes simplesmente pura e simplesmente te machucaram ou te machucam de alguma forma. Você orar por eles e não deixar que isso te desencante da igreja do Senhor Jesus. Você está em comunhão com a igreja de Jesus? Não é? Você está vivendo essa comunhão? E uma comunhão que também se expressa, se dirige para com Deus. Você está convivendo com a presença de Jesus na terra, com a sua igreja. Você tem visto, tem experimentado a presença, a glória que te habilita a experimentar a unidade. Pastor Leandro, eu não consigo, é muito difícil isso para mim. Eu te digo que às vezes isso possa ser difícil enquanto você quiser lidar isso com as suas próprias forças. Mas é a glória, é a presença, é o Espírito Santo que te capacita a te ligar a pessoas imperfeitas como você também, e a buscarem a perfeição do Senhor na sua vida. É disso que Jesus estava orando por nós, e isso era muito importante para Jesus, isso era muito importante para o dono da igreja, e isso é requerido para a igreja de Jesus, e nós devemos viver isso nessa noite, no nosso pensar, no nosso meditar. Principalmente numa noite em que nós vamos participar da mesa do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela representa o corpo de Cristo, ela simboliza o que Jesus derramou. Se hoje nós temos o Espírito para viver essa unidade, é porque um dia Ele se derramou por nós e nos capacitou a isso por meio do que só Ele poderia fazer.